Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Autenticamente. Aqui é um espaço onde a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre transformação pessoal e sobre vida real. E hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe com muita gente, que é o amor e as suas bagagens emocionais. E para esse tema, hoje eu trouxe aqui uma convidada maravilhosa, Maiana, que é psicanalista integrativa e especialista em conflitos familiares. E hoje ela vai fazer com que a gente entenda algumas coisas tipo, porque algumas mulheres sentem que só escolhem os homens errados. Tem aquele ditado do dedo podre. Será que isso realmente é verdade? Ou existe algo profundo por trás disso? E aquelas mulheres que insistem em se relacionar com homens casados, mesmo sabendo que dificilmente esses homens irão largar suas famílias. E ainda tem aquela situação de você ficar só lembrando das coisas boas que você viveu em um relacionamento passado, onde, na verdade, aquele relacionamento foi terrível, foi muito horrível e tóxico, mas você só lembra das coisas boas. Por que isso acontece? Então, por isso que hoje, para o nosso primeiro episódio, com um tema tão difícil, mas muito necessário, que eu trouxe Baiana, né? E eu estou muito animada, né, pela sua presença aqui. E para o primeiro episódio não tinha uma pessoa melhor do que você, porque eu te acho muito autêntica, né, e muito inteligente. E para um tema tão profundo, né, e tão assim, está acontecendo tanto e cada dia tá pior, né? E um tema tão difícil, ninguém melhor do que você, né? Para poder fazer com que a gente entenda por que essas coisas acontecem, por que esses padrões e se existe uma, se a gente consegue se libertar disso. Então fale um pouquinho mais de você. Ô, Flora, para mim é uma honra estar aqui. Falar de relacionamentos para mim é realmente algo que me dá muito prazer, porque a gente percebe hoje que o campo de relacionamento ele está muito frágil, cada vez mais, como você disse. Parece que a tendência dos relacionamentos tende a ficar piores. As Verdade. pessoas estão muito credibilizadas em se relacionar. Então, para mim é uma honra. Eu te agradeço muito por fazer parte do primeiro episódio. Primeiro É. episódio. E, e vai ser um prazer explicar para as pessoas que estão assistindo para a gente o quanto é possível, sim, você hoje ter um relacionamento Sim. saudável. É possível, sim, você encontrar, né, aquela pessoa que você tanto espera, que você sempre sonhou e ter um relacionamento aí de longas datas e com felicidade, harmonia, equilíbrio que todo mundo espera num relacionamento. Então, para a gente já começar, né, com esse tema, uma coisa que, inclusive, muitas amigas minhas falam, né? Meu Deus, eu só me bato com homem que não presta. Todo homem que eu arrumo errado, eu tenho um dedo podre. E mesmo ela tendo essa consciência que ela está fazendo escolhas erradas, mas ela continua sempre fazendo aquelas mesmas escolhas, sempre se apaixonando por esse tipo de homem. E até quando chega o tal do bonzinho, elas não se apaixonam por esses. Então me explica isso. Existe isso mesmo do dedo podre? Ou existe algo profundo por trás disso, algo psicológico por trás disso? Bem interessante essa pergunta, Flora. Como você disse, Maiana, eu tenho muitas amigas, né, que olham para este tema, dedo podre, e já começaram a se intitular a dedo podre, né? Sim. Eu atendo muitas pessoas hoje, né, muitas mulheres, muitos homens, e eles também têm essa visão, né? Será que realmente é uma maldição? Será que É. é um azar? Será que eu tô fadado? Será que é um karma? Será que é um processo kármico, né? E quando uma mulher começa e o homem começa a acreditar que é verdade, ela realmente começa a olhar para a vida com esse óculos. Esse óculos. Só que eu gosto de dizer que existe uma lente em cada indivíduo. E essa lente desse óculos, ela é formada pelas nossas experiências afetivas. Então, eu olho o mundo, eu tenho meu óculos, você tem seu Uhum. óculos, cada um vai ter seu óculos. Então, você vai olhar o mundo através das relações afetivas que você teve. O que você entendeu sobre amor, o que você entendeu sobre o seu próprio valor. Então, você olha para a vida escolhendo um parceiro baseado nessas experiências anteriores. Então,
Quando você compreende essas experiências anteriores e o que você entendeu sobre amor, o que você entendeu sobre você, você vai conseguir compreender que você não é o dedo podre. A forma como você enxerga o outro, ele vem frisar, ele vem confirmar o que você entende sobre o amor. Então, quando você vai escolher um parceiro e você, por exemplo, compreendeu que amor que representa para qualquer estabelecimento de uma relação de casal segurança, só que lá na sua infância você não teve uma relação de segurança. Foi muito instável, foi algo que te trouxe muito desconforto. Como é que você vai escolher um homem que te traga segurança? É óbvio que você vai escolher um homem que te traga instabilidade, desconforto. Então você vai ser atraído por esses homens e homens, você poderá também ser atraído por mulheres, porque existem mulheres também tóxicas, né? A gente tem a Sim. ideia de que só a Só o mulher homem é passa por isso. tóxico, é. Isso, mas Só o homem é abusivo. só o homem é abusivo, mas existem muitas mulheres que são abusivas, existem muitas mulheres que também trazem dor e sofrimento dos homens. Então, eles também têm o título aí, eu não dá certo, eu só arrumo mulher ruim, eu só arrumo mulher que não presta. Então, é esse óculos que eu coloco, essa lente, que eu preciso descobrir que lente é essa que foi formada, que vem dessas questões Sim, minha anteriores. filha. E como é que troca a lente agora? Como é que troca essa lente? Então, Porque na verdade o que eu entendo é que você se apaixona pelo que te é familiar, perfeito, Flora, né? exatamente isso. E o novo você acaba estranhando. E é como se você não Perfeito. gostasse porque é novo, Isso, Flora. não é Então, isso? Então, isso. como você passar a gostar de algo que não te é familiar e descobrir que é aquilo que é o bom? Perfeito. Primeiro ponto. Por mais que você diga para uma mulher, nossa, esse homem aqui faz sentido para você. Não dá tesão, sabe? Ela olha e diz assim, ah, esse não. Esse eu não sou atraída. Então, o primeiro passo quando uma mulher, ela descobre que ela é o dedo podre, porque vai chegar Hum, uma hora que essa sensação no relacionamento de casal, ela tá sempre atraída, ela tá sempre sofrendo, ela tá sempre em casa vendo uma dinâmica do homem fora, o homem na rua, e ela vai dizer assim: "Nossa, por mais que eu escolha esse tipo de relacionamento, eu não quero mais esse tipo de relacionamento". sim, Então, o primeiro passo é ter essa percepção. Tem mulheres que não sabem que são dedo podre. Então, essas aqui não têm nem consciência que elas estão inseridas no padrão. hum, Então, a primeira percepção é ela olhar para ela e ter a coragem de dizer: opa, eu sou um dedo podre. Né? Não hum. faz sentido. Porque, no fundo, Flora, nós somos conduzidos a serem amados. Não existe esse indivíduo que não é conduzido a ser amado. Então, no fundo, ele sabe que não tem um amor ali. Ele sabe que não está dando aquela liga que ele espera. Segundo passo, se ela entendeu que ela é um dedo podre, geralmente as mulheres fazem o quê? Hum. Nossa, tá vendo? Eu não consigo mais ter sorte, todo mundo arranja menos eu. Então ela começa uma crítica excessiva sobre o padrão. Então, se ela ficar nesse lugar, ela não sai desse lugar, ela realmente não quebra o padrão. Então, ter a percepção de que ela é um dedo podre, de que ela tem um padrão, que ela olha para as relações afetivas de maneira tóxica, tá? Então, ela ter esse entendimento, absorver essa consciência sem se criticar e depois daí dizer. É a pergunta de ouro agora, viu? Sim. Pergunta que eu faço nos meus atendimentos. Hum, O que te atrai nesses relacionamentos? hum. O que você busca nesses relacionamentos? Existe, Flora, uma necessidade emocional aí afetiva. Geralmente, quando ela consegue entender que necessidade emocional é essa, ela gira a chave. Então, nessa relação aí, eu busco um homem que cuide de mim, eu busco um homem que esteja próximo. Então, tem uma dosinha aí de abandono bem peculiar que ela Agora uma descobriu. dúvida. Venha. Como é que uma mulher que diz assim, ah, eu quero um homem que cuide de mim, ah, eu quero um homem que seja provedor, mas ela continua num relacionamento de um cara que despreza, de um cara que faz com que ela se sinta diminuída, com um cara que não é provedor, ela quer uma coisa, mas ela insiste em viver em outra. Perfeito, Flora. Como é que ela sai daquilo? Ou então, como é que ela começa a conseguir se interessar por esse homem que, no fundo, ela diz que quer, que gosta, mas que ela não dá oportunidade? Perfeito, Flora. A narrativa, Maiana, ela quer um homem provedor, ela quer um homem que cuide, mas ela ainda se mantém em relacionamentos que não trazem isso para ela. Sim. Percebe que esse campo eu desejo isso, mas eu ainda não tenho. Então, para que ela atraia aquilo que ela deseja, Sim. ela vai precisar ir para um outro lugar. Ela vai precisar se comportar de um outro jeito. Isso. Então, vou te dar um exemplo. Como é que você quer atrair, minha senhora que está aí,
um homem provedor, mas é você, é a que corre, é a que... Eu sou o corre, eu não paro, eu que pago todas as contas. Comigo, eu não preciso de Não. nenhum Eu ia falar isso homem. agora. Não preciso de homem pra nada. Eu me basto. Senhora, entende? Como é que você quer um homem provedor? Não é que você não possa, viu, mulher? Trabalhar, ter a sua carreira, ter o seu dinheiro. Mas quando o assunto é relacionamento de casal, o dinheiro ele não pode entrar nesse lugar de poder. O dinheiro tem que ser apenas o dinheiro. Então, se eu tenho o dinheiro para me colocar superior a esse homem, é óbvio que esse homem não vai entrar no lugar de proteção. Sim, uma coisa também, sobre. A gente fala muito sobre a gente atrai tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente vibra. Eu quero um homem que cuide de mim, eu quero um homem provedor, mas eu falo diferente. Perfeito. E eu falo muitas vezes inconscientemente. Inconscientemente eu falo que eu sou mulher correria, que eu não preciso de homem para nada, mas no fundo eu quero um homem provedor. Não é um homem que me banque, não é um homem que pague minhas contas, mas um homem ao qual eu consiga respirar e saber que se eu não puder aqui, eu tenho alguém com quem contar. Como é que as palavras que a gente lança podem nos ajudar Perfeito. em relação ao que a gente atrai? Perfeito. Eu digo que tudo é energia. Gente, o mundo é energia. E esse mundo, ele vibra o tempo inteiro. Essa energia, ela vibra o tempo inteiro. Então, as suas palavras, ela cria um campo energético sobre você. Então, por exemplo, voltando na história da mulher do dedo podre. Se ela tá dizendo para ela, eu sempre erro, tá vendo, eu não tô valendo nada. E quanto mais ela repetir isso sobre ela, o que Mas vai ela vai acontecer? atrair Mais ela vai o atrair que esse ela tipo. não quer, na verdade. Exatamente. Por quê? Porque a forma como essa mulher está se vendo tem uma raiz depreciativa. Então, se eu olho para mim e digo, eu não dou certo, eu nunca consigo nada, só tem homem ruim. A mulher olha hoje para o mundo e diz, não tem mais homem no mundo. É Isso. lógico que ela não vai conseguir encontrar mais homem nenhum. Exatamente. Então, assim, o a gente mudar as nossas palavras, a gente mudar a nossa narrativa é um dos comportamentos para que a gente atraia o que a gente realmente quer, Isso, né? Flora. E o primeiro passo, não somente desejar um relacionamento novo, é me ver de um jeito novo. Sim. Como você tem se visto? Olha que coisa interessante, Flora, que eu gosto de dizer para as minhas pacientes. Você quer muito que seu marido vá para um lugar X, W, Z e etc. E como você está com você? Como é que está o seu relacionamento com você? Então, se eu me vejo de um jeito depreciativo, como é que eu espero, né, atrair novos relacionamentos se a forma como eu me vejo está com essa frequência baixa? Então, só Claro. para a gente tentar achar uma solução para isso. Então, vamos dizer, a mulher está assistindo a gente agora e ela já disse que ela não quer continuar no padrão de homens que ela tem atraído. Hoje ela quer um homem que, no fundo, é o que ela realmente quer. Como é que essa mulher tem que agir a partir de agora para realmente atrair para ela o que ela realmente quer e não o que ela está tendo? Existem alguns passos que eu vou dar aqui para que a mulher ela mergulhe, né, nesse passo a passo e consiga, né, conseguir, né, conseguir foi ótimo, que ela consiga atrair o Atrair. relacionamento que ela tanto quer. Então, primeiro passo, Hum, conheça-te. Mergulhe em você. Descubra quem você é. Sabe o que eu percebo hoje, Flora? As mulheres querem muito um relacionamento novo, mas as mulheres hoje elas seguem a manada. Todo exato, mundo quer ser igual. Todo exato, mundo quer o cabelo de Beltrana, todo exato. mundo quer a barriga de Cicrana, É todo mundo verdade. quer frequentar os mesmos lugares que Beltrana. Só que o que você tem, mulher, de mais precioso é a sua individualidade. E ser você, que só existe você no mundo, te coloca num lugar diferenciado. Então, a tua individualidade é o teu diferencial. A tua individualidade te faz especial e magnética para você atrair aquilo que realmente você quer. Então, o primeiro passo, mergulhe em você, conheça quais foram os padrões repetitivos de relacionamento, o que você ganhou com esses relacionamentos, quais Isso. foram as emoções. Ah, nossa, eu só atraio relacionamentos que geram uma raiva ali em mim. Onde essa raiva começou? Com quem começou? Com seu pai? Com sua mãe? Então mergulhe, vá a fundo na tua história, vasculhe seu passado sem medo. Por quê? Porque diante desse conhecimento, você vai conseguir, quando você estiver trabalhando, que agora é o segundo passo, a tua autoestima, você vai conseguir entender o porquê que você se vê dessa maneira depreciativa e buscar novas narrativas sobre você. Terceiro passo,
Vá fuçar aí que crenças são essas. Ah, eu não acredito no amor, né? O casamento é algo ruim. Ou homem não presta. Então, vá compreender quais foram as crenças que você teve sobre o amor, sobre você, sobre casamento. Porque essas crenças, elas ficam enraizadas e presas ali dentro da tua estrutura psíquica. Então, você pode ter assistido, por exemplo, o relacionamento catastrófico entre seu pai e sua mãe. E ali você acreditou que não é possível ter um relacionamento saudável. Entende? Então, mergulhar nessas crenças, pegue um papel e uma caneta, vá observar, anotando o que você aprendeu. Pode ter certeza que vão vir as crenças. Vão vir aquelas crenças que você tem de maneira negativa sobre aquilo que é o seu novo desejo. E o quarto passo é pegue tudo isso e faça uma nova escolha na sua vida. O que eu quero agora? Descreva quais são o homem dos seus sonhos, que características são essas, quais são os passos que você vai dar em você agora, para que você construa esse novo relacionamento. Eu vou mergulhar no meu autocuidado. E autocuidado não é apenas o cabelinho e a unha feita, não. É como você vai se cuidar durante o dia a dia. É você mudar realmente a forma como você se relaciona com você. E a partir daí, você vai redesenhar a sua história. Então, a mulher, geralmente, quando ela está vivendo essa situação, ela evita de se relacionar. Ah, não, vai vir um relacionamento aí, vai vir um homem aí que não é o que eu espero. Só que é se relacionando para você ver, olha, esse padrão aqui eu já quebrei. Olha, já atraí essa pessoa. Só que você já sabe agora o que você não quer mais. Então anote, eu não quero mais um homem X. Foi conhecer um homem. Opa, tá pitando aqui. Não quero mais. Geralmente, o que a mulher faz? Querendo arranjar, ela mergulha e se entrega nesse relacionamento. É isso que eu te falo agora. O problema do ir se relacionando é que não vai se relacionando devagar. Isso, Flora. Conversando, vendo Isso, como essa Flora. pessoa fala, como ela se comporta. Isso, Flora. Que você acha que vai se relacionando, já vai para um barzinho hoje, já vai para um motel, transar. Entendeu? Aí não é assim que se relaciona. Você vai o quê? Conversa, vai vendo como essa pessoa vai te tratando, vai procurando saber sobre a vida dessa pessoa, com o que é que ela trabalha, como é a família, como é o comportamento dela com a família. É assim que você vai se relacionando. Não é já ir beijando na boca, já indo para o motel transar. Meu Deus, eu acho que eu fui demais agora, né? Não, Mas mas pra é isso você mesmo. entender o que é já ir se relacionando, porque você vai se relacionando. Ah, mas eu já tô fazendo isso. Semana passada eu conheci não sei quem, fiquei com ele aí, não prestou. Mas aí você já deu seu corpo pro cara. Já se despiu diante dele sem nem saber quem é a pessoa. Então, o ir se relacionando é conhecer e conversando, né? Vai marcar para sair para conhecer pessoalmente, mas já não precisa ir mostrar o seu corpo, se entregar, que isso aqui eu acho que já tem que ser já o último passo, né? Flora, você trouxe um tema tão importante. Eu acho que eu fui Eu demais. tô Não, começando a você ficar foi. muito autêntica, viu? Não, ela foi num ponto importantíssimo. As mulheres acreditam que o corpo é esse objeto que faz com que o homem fique. E pelo Isso. contrário, o que faz o que o homem fique e realmente se mantenha numa relação saudável, isso vale para o homem com a mulher também, é o quanto vocês estão conectados aos objetivos de vida. Exato. Ah, o que você vai querer ser quando você estiver lá bem velhinho? Ah, eu quero morar na praia, outro quer morar no campo. Gente, tá vendo que essa conta não fecha? É isso. Então, quando eu pego hoje casais conflituosos, que é o que eu mais recebo em clínica, você observa que a maioria está desconectado das necessidades e objetivos de vida. Então, meu trabalho é fazer com que essas pessoas se reconectem. Olhe para a vida de vocês. O que vocês querem? Quais são os planos que você tem para o futuro? Quais são os objetivos que você vai traçar? E é exatamente isso que você vai fazer quando você estiver conhecendo uma pessoa. Não é indo realmente logo partir para o beijo, ir para o sexo. Isso vai acontecer, mas essa conexão, e realmente existem explicações que você realmente dali um relacionamento mais profundo quando o outro percebe em você aquilo que parece com ele. Então, assim, quanto mais você for demonstrando que vocês se parecem, que vocês têm necessidades similares, que vocês têm objetivos similares, isso vai fazer com que vocês tenham mais liberação de neurotransmissores positivos, tá? A ocitocina, que é o hormônio do amor, mas a gente vai logo pro sexo, né? O sexo também libera, mas antes do sexo chegar, vai para esse lugar de conexão, vai para esse lugar de se relacionar, até para você entender o que você quer e o que você não quer. Então você traz assim, veja como ele se comporta com a família dele, veja com que ele trabalha, como é que você já se joga no relacionamento, entrega o que você tem de mais precioso, minha senhora, que é o seu corpo, se você nem sabe quem é esse outro. Eu acredito assim que as pessoas elas estão deixando muito com que
as coisas que estão aí fora entrem na mente delas e façam elas acreditar que é uma verdade. Um exemplo, eu nunca concordei com isso. Os opostos se atraem. Não existe isso de em relacionamento de casal, os opostos se atraem. Vamos lá, né? No que negócio de magnética, o mais e o menos se atraem, mas eu não sou bateria, não. Eu não sou bateria, eu sou um ser humano, então não tem como eu me atrair por alguém totalmente diferente de mim. Então, assim, você tem que descobrir o que é que você quer de sua vida. Você quer realmente um relacionamento para casar? Alguém para construir a sua vida? Então tenha visão primeiro do que você quer. Quando você tiver visão do que você quer, aí você vai saber o caminho que você deve percorrer. Agora, como é que você vai percorrer um caminho se você não está nem sabendo o que é que você realmente quer da Tem sua nem um vida, mapa, né, Flora? né? Para dizer, esse é o caminho eu Exato. quero, esse não quero, para dar os limites quando você conhecer um parceiro. Aí se você fala, eu quero um homem cuidadoso, eu quero um homem que cuide de mim, eu quero um homem provedor, pronto. Essa é a visão, é esse homem que eu quero. Então, a partir de agora, você tem que se relacionar com pessoas que apontem para aquilo que você quer, Perfeito. né? Há um homem que seja de família, beleza, você quer um homem que seja de família. Como é que você vai se relacionar com um cara que tá em festa, em boate, todo final de semana? Ah, porque ele é gatinho, ele é malado, ele é gostoso, pronto. Então você não vai chegar onde você quer. Então você tem que se relacionar com pessoas que sejam compatíveis com o que você quer para a sua vida. Mas antes disso, tem que saber de verdade o que você quer. Flora, você trouxe um tema tão importante nessa narrativa, quando você diz assim, você precisa saber o que você quer, porque quando vier aquele gatinho que está na boate e que você fica se distraindo, né, querendo que ele lhe entregue aquilo que você almeja, mas ele não vai te entregar porque o perfil é diferente, muitas mulheres elas ficam aí, começam a perder tua autoestima aí. Nossa, eu não consigo realmente um relacionamento bacana, porque você está se distraindo. Você fica em relacionamentos que você sabe que não vai entregar Achando que vai sair a hora que quiser. e achando que vai mudar Ou o achando que vai mudar o outro. homem. É porque mulher tem isso, né? Ah, tem. Mulher tem aquela. Até falam assim, a mulher acha que é centro de reabilitação. Eu sou a Adorei. mulher que eu tenho espírito de centro de reabilitação. Peguei um cara todo torto, Eu mas botei. ele vai me conhecer, vai me amar a ponto de ficar certinho. Eu acredito que ninguém muda ninguém. Você não tem o poder de mudar. A gente pode até melhorar o outro, Isso. mas mudar jamais. Agora, mudando já um pouco de assunto em relação a isso, o que, que a gente quer para a nossa vida? A mulher, ela fala que ela quer casar, que ela quer um homem para ela, que ela quer construir uma vida com um homem, mas muitas mulheres se permitem viver em relacionamentos com homens casados. A mulher ela já sabe que o homem é casado, já sabe que o homem tem uma família, e ela diz para ela que ela quer um homem para ela, mas ela insiste em se relacionar com homens que já têm uma família. Então, o que é que essas mulheres pensam? Me diga aí o que é que acontece com esse tipo de mulher que insiste, que diz que quer uma coisa, mas insiste em se relacionar com algo totalmente diferente. Por exemplo, um homem casado que dificilmente vai largar a família dele. E ela sabe disso. Que um homem casado dificilmente vai largar a família para ficar com ela. Mas ela conta a história que ela quer um homem para ela, mas insiste em estar com um homem casado, que ela sabe que dificilmente vai largar a família. E essa mulher pensa o quê? Essa mulher, ela teve uma experiência de ausências grandes paternas. Hum. Então, ela gosta de sentir a sensação de afeto, frustração, estou sozinha, afeto, frustração, estou sozinha. Quando ela tá com esse homem, tem um momento de afeto. Aí o homem tem que voltar para casa dele. Aí ela Sim. fica sentindo aquela sensação de vazio, ausência e frustração. E ela volta e ela fica com esse ciclo viciante, né? Onde ela ancora, na verdade, nada mais do que esse passado que ela precisa olhar, ela precisa compreender o que ela aprendeu sobre o amor, o que ela aprendeu sobre essa figura. E muitas mulheres, por não conseguirem encarar um relacionamento real, né, sem estar dentro de um ciclo de casamento, são mulheres que têm muito problema com crença de merecimento, Flora. Elas Sim. não acreditam que ela merece mais do que aquilo. Elas não acreditam que elas são capazes de serem a prioridade. Elas não acreditam que elas podem ser ali uma opção, mas prioridade nunca. Elas não acreditam que elas podem ter um relacionamento seguro, onde pode ter estabilidade, onde ela possa viver aqui esse ciclo de
ter alguém sempre disponível para você. Então, são mulheres que precisam olhar bastante para a crença de merecimento. E quando você vê mulheres se relacionando com homens casados, ela pode olhar em outras áreas da vida dela. Ela pode olhar para o dinheiro dela, ela pode olhar para a carreira dela, ela pode olhar para todos os outros relacionamentos, ela pode as amizades que ela tem com as amigas. Ela vai sempre estar vibrando nessa crença de não merecimento, aceitando migalhas dos relacionamentos, aceitando qualquer coisa, porque foi a forma como ela enxergou o mundo. Então, quando ela está diante de um homem casado, por mais que ela saiba que ele não vai largar, é o que tá bom para ela, sabe? Tipo assim, eu aceito isso. Então, Nossa, é bem profundo. Então, assim, é uma visão de tipo, isso aqui me basta. Para nossa visão, nossa, meu Deus, ela merece o mundo, ela merece muito mais. Só que para ela, aquela migalha de tempo, aquele pedacinho de afeto que aquele homem dá, é o bastante, é o suficiente. Então, a gente precisa ter um olhar muito especial para essas mulheres e elas busquem bastante conhecer-se profundamente sobre como elas se relacionaram anteriormente em relações, né, de vínculos familiares, para ela compreender que crença de merecimento é essa que foi formada. E é muito enraizada, mas dá sim. Tudo dá para ser modificado quando a gente realmente é consegue difícil, mergulhar. assim, para algumas mulheres, principalmente para mulheres que são casadas, né? Eu sou casada, você é casada, Sim. tentar enxergar uma outra mulher que está vivendo isso como, não, ela não é mau caráter. Não, Não ela é que não é. ela é uma pessoa ruim, Não, ela não é. é que Quando ela ela está tem dor. precisando se cuidar, ela está com feridas abertas. É Isso, muito difícil a gente isso. enxergar uma mulher agindo dessa forma como, não, ela não é mau caráter, né? Então, é difícil eu falar isso para você, que tem seu marido em casa e vamos dizer que seu marido se envolveu com a outra mulher na rua, você descobriu e você não enxergar essa mulher como uma puta, é uma Não vagabunda, é. é uma mau caráter. É muito difícil a gente não enxergar dessa forma, porque é algo que magoa a esposa, né? Mas para quem está me ouvindo que é, vamos dizer, amante, não, você não é mau caráter, você não é uma pessoa ruim, você só tem uma ferida, você tem uma dor que Isso, você precisa cuidar, isso, Flora. porque uma dor que você não está cuidando, você está causando em outra pessoa. Perfeito, E Flora. tudo que vai, Volta. volta, né? Exatamente. E Então, quanto é, mais ela se manter nessa relação, mais essa ferida abre dentro dela e ela gera ferida no outro. Existe uma dinâmica que eu gosto de falar em clínica, que é toda ferida que você não curar, você vai ferir o outro. Então, pessoas feridas ferem. Então, quando eu comecei, né, nesse universo terapêutico, eu consigo olhar o mundo com essa visão. Então, nossa, aquela pessoa faz atos terríveis, como ele é tóxico, como aquela mulher horrorosa. Tem tanta dor ali dentro, Flora. Então, quanto mais você ver alguém levando feridas, dor para o outro, é o que está mais machucado. É esse que merece mais amor, é esse que merece mais um olhar especial e de agora carinho. é necessário que essa pessoa se enxergue, Perfeito, tenha coragem de olhar a sua realidade. perfeito. Porque muitas pessoas não param para fazer o Isso, autoconhecimento. Flora. Para, tipo assim, pô, deixa eu ver qual é o lugar que eu tô. Esse é o lugar que eu mereço estar, Perfeito. sabe? E romper e sair daquele lugar. Vai doer, mas vai passar. Porque é melhor você sentir uma dor aqui que vai te levar ao sucesso lá na frente, que vai te levar a alcançar o que você realmente quer, do que você ficar colocando ataduras, curativo, Isso, né? Não Flora. querendo encarar aquela dor que lá na frente vai se tornar uma dor muito maior. Então você que está vivendo isso, pare agora, né? Se enxergue, reconheça que você está entrando em um buraco sem fim, sabe? E busque sair desse buraco. Vai doer, vai ser sofrido, porque você está acostumada com o amor que Isso. você está recebendo, mesmo que seja menor do que o que você merece. Mas você já está acostumado. Mas abra mão disso agora. Vai doer, mas vai passar. E o amor que tem preparado para você e o que você tem para receber é muito maior do que você tem agora. Agora é necessário que você pare e aceite a dor do momento, porque ela vai passar. Agora, depende de você ter essa coragem de se enxergar, sabe? De olhar sua realidade e dizer: não, esse lugar aqui não tá bom para mim. E querer sair desse lugar. Toda partida dói. Porque quando a gente parte, a gente deixa algo para trás. É uma escolha. E algumas escolhas realmente doem. Mas é melhor você partir de um lugar que tá bom, mas ainda não é o melhor.
tem algo melhor para você lá na frente. Isso, Flora. Então, E tem uma rompa. Isso, Flora. Porque Deus, né? Eu tenho que falar de Deus, né? Porque tudo é Deus. Deus tem o melhor pra gente. Deus, ele tem a vida abundante para te dar. Ele tem tudo para te dar. Mas antes, você precisa agir. Então, não tem como você estar agindo de uma forma ruim para você e para o outro e querer receber o bom. Entende? Porque tudo que a gente dá, a gente recebe. Tudo que vai, volta. A lei de causa e efeito, né? É, Que é uma lei natural e a lei divina. exato. Tem uma dinâmica, Flora, que acontece geralmente com relacionamentos de mulheres com homens casados, que eles têm a seguinte narrativa. Olha, meu relacionamento tá péssimo. Sim. Não tem essa? Meu relacionamento tá péssimo. Então, eu só tô aqui por causa de você. Eu não largo minha mulher por causa dos filhos, mas com você, né, é diferente. E aí as mulheres, muitas vezes, elas ficam nessa ilusão, né? E aí muita gente diz, não, é uma manipulação, sim. É um processo manipulatório desse homem, mas é um homem também que ele conta uma mentira, porque já pensou, ele se vê naquele lugar, eu estou tendo uma relação extraconjugal e ele precisa assumir a responsabilidade disso. Porque um homem, se ele está com a relação extraconjugal, ele precisa tomar a decisão, ou eu fico ou eu saio. Então o homem, ele conta, inclusive, essa narrativa para ele acreditar, né? Ele se coloca como vítima. Olha só, eu sou o coitado, ali é horroroso, e com você é maravilhosa, e você fica aí achando que você é a salvadora, que com você ele é feliz, que com Sim. você é Em casa, o diferente, relacionamento tá desgastado. tá horrível o Tá relacionamento em horrível em casa. Então esse homem ele casa. coloca aí um E discurso quando ele vítima. diz para ela que ama, chora e tudo dizendo que ama. Choro, E ela tá acreditando. choro. Mas ele chora dizendo que ama, mas não larga que tá em casa. Como é que essa mulher que tá ouvindo aquele oh, Deus, é uma abençoada, chorando, dizendo que ama, como é que ela não vai acreditar naquilo? Como essa mulher entende que que o que ele está falando não é amor? Mas ele está demonstrando que é amor e ele está vibrando que é amor. Você trouxe Como ela não receber? isso, né? Porque o que ele está passando para ela é amor. Ele está olhando no olho dela, está dizendo que ama, ele está chorando dizendo que ama. Como é que essa pessoa que está carente, né, que tem a dor e Sim. tal, não recebe isso como verdade? Perfeito. A gente vive, quando a gente olha para dinâmicas como essa, você trouxe a palavra carência, né? Então a gente traz aí um viés de dependência emocional. Então, a mulher, como a gente trouxe anteriormente, ela vive uma crença de merecimento, então ela aceita aqui algo menor do que está preparado para ela, então ela está presa em um ciclo aqui de uma dor que ela já acostumou a viver essa Sim, dor, verdade. né? E quando esse homem vai, chora e diz, para um pouquinho agora. Um homem foi criado para uma mulher. Sim. Se existe uma relação de reciprocidade entre um homem e uma mulher, cabe um terceiro? Não cabe. Se não cabe um terceiro, não é amor. Então, aquilo que ele está chorando na sua frente não é amor. É o quê? Quando o homem ele traz um choro ali naquela situação, ele talvez esteja sim vivendo algo desconfortável na relação dele de casal, mas ele não é homem que consegue assumir a responsabilidade de dizer assim, ó, mulher é o seguinte, antes de ele começar a se relacionar, mulher, a sua mulher, a esposa, o que a gente pode olhar nesse relacionamento que a gente precisa mudar? Aí talvez a mulher não esteja nesse lugar de aprender no relacionamento. Ela diz para mim já deu. E aí ele vai para a vida e pode realmente encontrar essa. Só que a gente, Flora, termina atropelando tudo. A gente não quer ter o espaço de aprender. A gente não quer ter o espaço de evoluir com o relacionamento. A gente vai atropelando as coisas. Então a gente está vivendo o desconforto aqui. Aí a gente parte para uma relação extraconjugal, por quê? Para aliviar a dor daqui. Então você está me dizendo assim, ele está sentindo falta de algo na casa dele. Perfeito. E ele busca na rua. E ao invés de ele tratar aquilo e Perfeito. buscar encontrar na mulher dele o que ele gostaria, ele vai buscar na rua porque é mais fácil. Exato. É mais fácil porque ele continua vivendo a dinâmica, mas aquela mulher da rua, ela supre a necessidade dele, não a sua. Que geralmente é emoção, Exato. que geralmente é paixão, Exato. que geralmente é tesão de um sexo diferente que não tem todos os dias. Exato. Porque assim, é muito complicado você viver todos os dias com a mesma pessoa e ter emoção, e ter adrenalina, e ter o tesão, e ter tudo aquilo que você vai encontrar em alguém que está lá fora, que você não tem aquela segurança de onde aquela pessoa está, o que aquela pessoa está fazendo, que gera tudo aquilo, tipo,
Ah, onde é que ela tá? E não me responde agora. Porque a Isso, esposa vai estar sempre dizendo, estou aqui, aquela isso. segurança. Então, até a falta da segurança gera uma adrenalina que às vezes o homem está até acostumado, está até viciado naquela adrenalina, naquele desconforto, naquela falta de segurança, que ele não vai achar na casa dele, porque a casa dele tem segurança, é o porto seguro, é a tranquilidade, Exato. mas ele também é viciado em adrenalina, em paixão, em coisa que uma vida dentro de casa não traz. Então ele procura isso na rua. E aí, quando a gente olha para esse homem, diz assim, nossa, que homem terrível, que manipulação. É um homem viciado em adrenalina, é um homem viciado em desafios, é um homem que gosta de sentir isso no corpo. É possível ter isso? Claro que é possível, não com relações extraconjugais. É possível você se dar isso, é você ter a responsabilidade de dizer, o que me falta? Eu gosto de adrenalina, eu gosto de ter tesão, eu gosto de viver coisas diferentes, não precisa não ser no seu relacionamento de casal, vai buscar na vida, faz uma transição de carreira, faz algo desafiador na sua vida, Isso, faz algo significativo, mas a gente não tem coragem, a gente vai pro fácil, é né? verdade. A gente busca nas relações, mas na hora vai lá, troca de emprego agora, faz uma transição de carreira significativa, bota aí para sentir uma adrenalina, você sentir um medo, você sentir uma instabilidade. Não, a gente prefere tornar a vida do outro instável, a gente prefere fazer isso dentro dos nossos campos de relação. Então, quando você traz assim, existem homens e existem mulheres também viciadas em adrenalina, gostam dessa sensação do tesão da relação Da proibida. paixão. Ah, a relação proibida é daquele tesão. Ai, tá escondido. Ai, que coisa É, gostosa. É isso, possível você buscar isso em outro lugar, mulher. isso. Não vivendo uma tríade, não vivendo um triângulo amoroso. Isso não é bom para ninguém, nem para você, nem para o homem e nem para a esposa que está em casa. E, Porque primeiro, como a gente trouxe, vai ferindo a autoestima. Aquele homem que está naquele lugar, ele também não resolve a vida dele, porque ele quer algo, ele está suprindo uma necessidade, só que ele está suprindo de um jeito errado. Então, o buraco emocional dele também continua e ele vai abrindo um buraco emocional na esposa e você percebe que todo mundo está ferindo todo mundo aí nessa história, e Flora. você vê que isso do buraco emocional no homem é tão real que vamos dizer que a relação dele extraconjugal, onde ele sentia toda essa adrenalina, toda essa paixão, toda essa tesão todo esse tesão por essa mulher da rua, acabe com essa mulher. Pronto, ele vai dizer que ama, acabou com essa mulher. Ele vai arrumar uma outra. Exato. Olha, E Flora. quando acabar com a outra, ele vai arrumar uma outra, porque não é o outro, e sim o que ele precisa sentir. Perfeito, Não é Flora. verdade? Exato. E é a mulher que está do outro lado, vivendo isso, ela acha que com ela é especial, ela é Isso. salvadora, que com ela é feliz. Não, gente, ele está buscando apenas um preenchimento de uma necessidade emocional Dele. dele. Que quando deixar de ser com você, vai ser com outra. E com E a quando a outra, outra, e com e a com a outra, com outra. a outra, porque não se trata de você, se trata dele. Do mesmo jeito Caramba, profundo, né? é E do verdade. mesmo jeito que existem mulheres também nesse lugar, e ela precisa entender que necessidade emocional é essa dentro dela. Enquanto ela não mergulhar, então não existe aqui uma dica melhor que eu te dou. Sou psicanalista, né? Mergulhe na sua história. Se Sim, conheça profundamente. Quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir estabelecer novas formas de ver a vida, novas isso. escolhas para a sua vida. E aí você, como dizem agora, você amplia a sua consciência, a forma como você vai falar sobre você vai mudar, a forma Isso. como você vai se relacionar vai mudar, e você cria um campo aqui energético e vai fazer com que realmente você atraia tudo que você precisa para a sua Porque vida. a maioria das pessoas que vivem isso, na verdade, elas vieram de um trauma, não é verdade? Exato. Só que eu entendo que esse autoconhecimento, esse mergulho, possa ser, tipo, olhar para o passado, olhar para a infância, ver como foi a relação com o pai, com a mãe, o que é que ela sofreu com os tios, não sei o quê. E aí eu acho que ela vai conseguir descobrir o que é que causou Isso, Flora. esse comportamento nela. Isso, Flora. Eu vivi algo assim em relação ao ser sozinha. Eu sou uma pessoa que eu amo muito a minha família, né? Não tem nada a ver com relacionamento homem e mulher, mas sobre um trauma que eu Sim. descobri. Eu me culpava muito por eu não ser muito presente com a minha mãe, não ser muito presente na minha casa lá com a minha família. Eu gosto muito de ser sozinha, de ter a minha casa e eu me dou muito bem com a solitude, mas eu sofria muito com isso. Eu só parei de sofrer quando eu olhei para o meu passado e descobri que, tipo, até 10 anos de idade eu não tive minha mãe para cuidar de mim, Perfeito. porque a vida da minha mãe foi muito difícil. Minha mãe tinha que me deixar com minha avó, com meus tios, um monte de gente tomava conta de mim, porque ela tinha que trabalhar, né? E eu só vim morar de verdade com a minha mãe a partir dos 10 anos de idade. Então eu fui uma criança que eu tive que aprender a viver sem a minha mãe. E eu cresci assim. Hoje eu fico muito de boa longe da minha mãe.
amo a minha mãe, mas não sou muito grudada. E só parei de sofrer quando eu entendi que, tipo, poxa, foi a configuração que eu consegui fazer para viver, não é verdade? Perfeito. Então, assim é nos relacionamentos. É bom você olhar para o seu passado, ver como foi a sua vida com pai, com mãe, com família, entender o que aconteceu com você lá atrás e tentar linkar com o que você vive hoje, com quem você é hoje. E aí talvez você descubra um trauma, e aí talvez você descubra a saída, né? Como mudar o comportamento. Você vai aceitar a sua dor e vai procurar tratar, né? Hoje, eu todo dia me forço a ligar para minha mãe, tem dias que eu esqueço, né? Mas todo dia forço, não aceito. Ah, não, é porque eu gosto de ser sozinha, não. Não é legal isso. Perfeito. Foi uma forma que eu encontrei para sobreviver, para viver e não sofrer muito sem ela. Mas hoje eu tenho que ligar para ela. Eu não tenho que entender que isso é normal. Ah, é porque eu sou assim mesmo e todo mundo que me aceita dessa forma, não. Não é algo legal. E para relacionamento com homem, com mulher, é bom você também mergulhar em você dessa forma que eu mergulhei em mim e descobrir como sair desse comportamento, né? Como romper esses padrões. Tem a ver com o que eu estou falando? Total, posso falar aqui para você que coisa mais linda você descobriu do seu processo traumático e pode ter certeza que é o motivo e o propósito do lançamento desse podcast, Sim, porque só quem passa por uma dor profunda, verdade. né, de abandono, consegue falar com outras mulheres com tanta propriedade, com tanto carinho, com tanto preciso levar para você uma dose de cura. Isso, Então, mulheres, quando você descobrir a tua dor, quando você mergulhar no seu passado, transforme essa dor em algo positivo, que é isso. exatamente o que a Flora está É fazendo. verdade. Entende? Ela tá aberta para dizer assim, olha, o meu relacionamento foi assim, e eu não preciso ficar nesse lugar. Agora eu tô aqui disponível para a vida, para me relacionar com Verdade. outras mulheres, e isso é grande cura na vida dela, não somente para ela, mas para todas as mulheres que estão assistindo ela, que vai fazer esse mergulho, Isso. mergulhar nesse passado, mergulhar nessa história e dizer, o que que eu faço com tudo isso? A gente pode ficar preso ali, ai, choramingando porque eu não tive a minha mãe, e você Sim, foi muito assertiva quando diz assim, tá, é isso que eu tenho. O que que eu faço com isso agora, isso. né? Como é que eu lido com isso agora? Então, buscar formas, recursos de você lidar com essa dor cura, gente. Se você ficar só lamentando-se na narrativa do, ah, o que aconteceu comigo, da ruminação, que inclusive existem estudos que a mulher tem tendência a mais de ruminar do que o homem, de ficar reclamando, até Sim. pelo nosso processo hormonal. Fique atento a isso. Não vá para o lugar da ruminação, não vá para o lugar da lamentação. Para, olha, entende, sofra, vá para aquele lugar de deixar sentir o dilacerar do peito. Não tive a minha mãe, me senti sozinha, me senti abandonada. Estou pegando o exemplo da Flora. Mas busque algo significativo para fazer na sua vida. Vá buscar, vá mergulhar, vá É entender isso. profundamente o que É, acontece. é um grande erro a gente aceitar coisas que não é bom, que não é legal, né? É, eu hoje vivo um relacionamento diferente do que eu achava que eu gostava, né? Eu achava que eu gostava de um tipo de pessoa e foram pessoas que eu vim me relacionando, todos os perfis eram iguais, né? E no final não acabava muito bem. E então, para eu mudar o meu tipo de relacionamento, eu tive que também fazer esse mergulho. Por que será que eu só gosto de pessoas assim? Porque eu acho, porque às vezes você tem uma certeza que não é certeza, que foram os traumas que você viveu, que foram as coisas que você passou, que te fez acreditar em algo que não é verdade. Porque eu achei que eu gostava de um perfil até voltar para mim, para trás, olhar como foi meu relacionamento com o meu pai, Perfeito, né? Flora. Porque, na verdade, o meu pai, ele saiu de casa quando eu tinha 8 meses, ou seja, eu fui criada sem pai. E ninguém toma o lugar do pai. Ah, mas você teve seu avô, Não, você teve sua ninguém toma. avó, você teve seus tios. Não existe. Ninguém toma o lugar do meu pai. E eu tinha um pai vivo, mas que não ligava para mim. Eu não tive pai, entende? Então, assim, essa ausência do pai, eu me lembro de noites que eu chorava porque eu não tinha meu pai. Eu me lembro de várias coisas eu pequena. Então, meu trauma do abandono de pai, que já é diferente do da mãe, Exato. me fez me relacionar com certo tipo de homem, né? Exato. Que na verdade não me faziam feliz de verdade. Você trouxe um Então, um tema mergulho para o profundo. passado é algo tipo que é um passo enorme para você resolver, buscar a solução do seu problema, né? E eu trago o meu porque
eu sou Você é um livro aberto. eu sou a referência em tudo aí. Coisa boa, coisa ruim, tudo aí eu vou saber te dizer alguma coisa. É autêntica, né, senhora? Entende? Então, é porque assim, é muito complicado a gente ficar sempre ouvindo que a gente está errada, que nossas escolhas estão erradas, que a gente está com a ferida aberta e que a gente está ferindo o outro. Mas como a gente muda? Como mudar? Como conseguir a força para mudar? Porque também querer nem Querer ser. todo mundo quer, né, Flora? Eu quero mudar, mas como é que eu vou mudar? Como é que eu consigo romper esses padrões de sofrimento, de sim, eu tenho alegrias, mas são alegrias momentâneas. Não, ele me faz feliz, mas não faz feliz de verdade. É Perfeito. só momentos. Como romper com esse padrão? Pronto. Antes de responder dos padrões, você falou assim: eu tive que mergulhar e entender a relação que eu tive com meu pai. E hoje eu tenho um modelo de relacionamento completamente diferente. A minha Sim, história foi diferente, viu? Eu tenho hoje um relacionamento de 18 anos e a gente foi fluindo junto, tá? Então foi um processo de perdão, foi um processo de entender, porque o padrão que eu atraí inicialmente deste marido há 18 anos atrás eram relações, né? Era um tipo de percepção de homem que eu tinha completamente diferente da que eu tenho hoje, né? sim, Então, ali pode acontecer uma relação, no meu caso, em que a gente foi se moldando. Então, pode sim. alguém estar assistindo a gente e dizer assim, tá, mas hoje eu vivo uma relação, e se eu mudar, será que o outro pode mudar? Pode. No meu caso, aconteceu. Tem casos, o que vai acontecer se esse homem não fluir junto com você, porque a tendência é quando você começa a se posicionar de um jeito diferente, ele vai se curvar a tal, Sim. né? Ou ele pode sair do teu campo e você realmente atrair outras relações. Como é que quebra isso? Eu estou vivendo hoje relações ruins. Como é que eu posso mudar isso? Qual é a forma de mudar isso? Então, mergulhe na tua história. Vai entender como você se sentia diante da sua família. Que sensação é essa? Então, a Flora, por exemplo, trouxe sensação de abandono. Eu tive muitas vezes sensação de não me sentir o suficiente, por mais que eu fizesse, nunca era vista como eu gostaria. Então, o que que eu atraio? Um homem que não me via. Porque por mais que eu fosse performática, parece que nunca me via. Então, assim, mergulha, que sensação é essa? Anota, veja quais são, que padrão é esse que está se repetindo. Depois que você entender esse padrão, se dê aquilo que ninguém nunca te deu. Então, diz assim, eu ficava muito bem ali sozinha, mas certamente você trouxe muito momento de acolhimento para você. Você se amou muito, você foi buscando formas de curar essa ferida. Então, enquanto você não cura esta ferida, você não acredite que o outro, o parceiro que você está buscando, a parceira que você está buscando, ela vem suprir essa ferida. Quem tem que suprir essa ferida é você. Isso me faz lembrar muito quando alguém se relaciona para ser feliz. Exato! Não existe você ser uma pessoa infeliz e achar que um outro vai te fazer feliz. Ah, eu sou muito infeliz, mas quando eu arrumar um casamento, aí eu vou ser Perfeito. feliz. Ou então quando eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Ou então quando eu fizer qualquer coisa, eu vou ser feliz. Não existe. Se você não é completa, se você não tem completude em si, você achar completude em qualquer outro lugar. Isso não existe. A Ou felicidade, existe? não, a felicidade realmente está em cada um. Como é que eu posso exigir que o outro me dê aquilo que está faltante em mim? É óbvio que você trouxe uma informação que eu achei bárbara. Não existe os opostos se atraem, existe os semelhantes se atraem. Sim. Por quê? Qual é o plano de Deus? Vamos falar de Deus, não tem como não falar de Deus. Sim. Qual é o plano de Deus? Ele vai colocar na sua frente alguém parecido com você para você olhar, ficar com bem raiva. Nossa, eu odeio nisso nessa pessoa. É exatamente aquilo, senhora, que você precisa curar. É por isso que você tem tanta raiva. É por isso que você tem tanto ódio. Então, quando Deus permite que entre na sua vida, mulher ou homem, alguém que você fica com raiva da repetição daquele padrão, vai com amor e carinho, mergulhe e vai encontrar ele dentro de você. Então, só coloque em você aquilo que precisa ser curado. E quando você está diante da vida buscando uma felicidade, buscando que o outro te complete, isso não vai chegar. É você que tem que se responsabilizar pela tua felicidade. É você que tem que ser responsável pela sua evolução. Isso não significa que o outro não seja um estímulo. Quando você falou, Sim. você pode até fazer com que o outro ele vá mudando de acordo aí o relacionamento. Sim. Óbvio, você está mudando, ele olha e ele vai mudando diante desse relacionamento, porque você está mudando. Agora você está parada. Estou aqui sentada Só só esperando o esperando a outro mudar. felicidade vir. É o que Não a vai vir. grande maioria das pessoas fazem, né? Só reclama do outro. Ah, porque ele precisa mudar. Ah, que isso.
mas você não olha para você, que você também tem que mudar, né? E que geralmente a manivela do outro é você. Exato. Então, quando você fala assim, mas como é que faz? Agir. Então, quando minha paciente chega, pá, 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 não aguento. E qual a sua parte, senhora? Mas, Maílda, eu tô aqui vomitando, eu não aguento mais. Mas você é a minha paciente, seu marido não. Eu tenho que fazer com que você evolua. E sua parte? Sim. Cadê a parte que você precisa ir para um outro lugar para que esse relacionamento ele chegue, né, num caminho evolutivo daquilo que você espera? Então, é muito ação, menos conversinha, menos reclamação, menos lamentação e mais ação na atitude de autorresponsabilidade. Esse é o segredo. Sim, eu falo muito disso, da autorresponsabilidade. As pessoas elas estão acostumadas a sempre culpar o Mais outro, fácil, né, Flávia? né? O outro é culpado por tudo. Mas você olhar para você e falar, não, o que eu estou vivendo é o que eu mereço, Boa. porque a culpa é É minha. minha. A gente vive tudo que a gente merece. É difícil você aceitar, ouvir e acreditar que o que você está vivendo é o que você merece, mas você está vivendo o que você merece, porque você está agindo conforme o que você está vivendo. E aí, quando a gente olha para uma estrutura psíquica, o cérebro ele não gosta de mudança. Então, tem mulheres que dizem assim, tá bom, Flora, eu já entendi que eu preciso me autorresponsabilizar, mas eu tento mudar e não consigo. Eu começo, daqui a pouco eu desisto no meio do caminho. Seu cérebro ele não gosta de mudança. Começa por aí. Ele gosta de ficar confortável repetindo aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Então, aí o que você faz, Flora? Você vai entrar no processo de mudança, mas você fica com aquelas amizades, Exato, você frequenta os mesmos lugares. E exato. aí o que, que acontece? Seu cérebro que já não gosta de mudança e você fica vivendo aquelas mesmas coisas, você vai repetir aquilo que já estava lá determinado para você. Então, para novos aprendizados, novas pessoas, novos lugares, para que seu cérebro lhe diga assim: opa, então tá confortável aqui esse processo É de aquilo mudança. que a gente ouve, né? Para você viver o que você nunca viveu, você precisa fazer o que você nunca fez. Perfeito, Não é verdade? perfeito. Eu falo muito isso. Como é que você vai conseguir coisas diferentes ou pessoas diferentes se você está fazendo a mesma coisa, repetindo os mesmos comportamentos, andando nos mesmos lugares? Nada na sua vida vai mudar. Só vai mudar quando você mudar. Muda as amizades, não é abandonar porque ela é uma pessoa boa para mim, sim, mas essa amizade está contribuindo para o seu crescimento. Você seria essa pessoa? Olha para uma amiga. Você seria essa amiga sua? Você admira essa pessoa? Perfeito. Então, essa resposta vai te dizer se você deve continuar andando com ela ou não. Vamos falar de relacionamento. Nos lugares que você está andando, você acha que você vai encontrar a pessoa que você quer para sua vida? Talvez a maioria das pessoas que frequentam os lugares que você está frequentando, a maioria, são pessoas que se comportam como você gostaria que a pessoa na sua vida se comportasse, seja homem ou seja mulher. Então, essa resposta já te diz se você está andando nos lugares certos ou não. Mas como é que eu vou atrair novos lugares e novas pessoas? Não se preocupe como você vai atrair, só faça. Só Só tenha vontade, né? é, Só só queira que vai faça, chegar. só haja, Exato. E porque vai chegar. uma dica que ela falou, como é que faz para quebrar esse padrão? A gente está falando que o cérebro não gosta de mudar. E aí você começou, tá, Maína, já olhei para trás, vi que o relacionamento do meu pai e da minha mãe foi horrível. Qual é o referencial de relacionamento de casal que você tem? Ruim. Busque novos referenciais. Então, as Isso. pessoas que você tem hoje ao redor têm relacionamentos estáveis? São pessoas que você olha para o relacionamento e admira? Então, é buscar realmente novos referenciais. Mas, para isso, você precisa querer esses novos referenciais. Sim. Então, Maiana, né? Flora, onde é que eu encontro? Se você disser, a partir de hoje, Senhor, manda novos referenciais de relacionamento porque eu quero mudar. Acredite, vai acontecer. Vai Aquela acontecer. amiga da escola vai Acontece. ligar e vai dizer, amiga, nossa, já me casei tem 20 anos. Como é que tá? Ai, uma maravilha. E tem muita gente que não acredita que existe relacionamento bom hoje, tá? Muita gente acredita que todo casamento hoje é ruim. Mas eu tô aqui para te dizer, tem muita gente feliz casado, Sim. tem muita gente bem casado. Isso não significa que não tenha desafios, mas
A felicidade, o respeito, o carinho, ele pode permear sim no relacionamento de casal, a partir do momento que as duas pessoas entendem que elas estão ali para conviver, para aprender, para se relacionar e crescerem juntas. É. E uma coisa que eu penso muito é que a gente tem que parar de olhar como o mundo tá. A gente tem que parar de olhar as circunstâncias do mundo. Você tem que agir. Não interessa como vai acontecer. Você tem que acreditar que vai acontecer. Não importa como. Acredite que vai acontecer e comece a agir sem se preocupar. Porque se você ficar se preocupando, como é que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Se você não fizer, não vai acontecer. Então, é aquele ditado, né? Coloque o pé que Deus coloca o chão. É Isso. muito verdade. Haja, porque o que você quer para sua vida vai acontecer. Quando você parar de se preocupar de como vai acontecer e agir. A mulher adora um controle, né? A mulher adora ter o Isso. controle da situação. Então ela já fica pensando como é que vai acontecer, de que forma vai acontecer, como é que ele vem. Gente, solta o controle. Quando você começa a soltar o controle, o fluxo da vida ele acontece naturalmente. Sim. Só queira, só deseje e comece a agir, porque vai vir do jeito mais inesperado, do jeito que você nem Sim. imagina, mas vai acontecer. Então, enquanto você estiver no controle da situação, enquanto você estiver tentando resolver, não vai acontecer. A parte que cabe é agir, mergulhar, compreender, analisar as crenças, se colocar nesse lugar de ação, né? Uma coisa que eu acho muito importante também, junto com tudo isso, é você cuidar da sua espiritualidade. Porque, gente, o ser humano, eu, você, nós não somos só carnais, nós somos seres espirituais também. Da mesma forma que você toma café da manhã, que você almoça, que você janta, para poder dar comida para sua carne, para você ser saudável, para você ter força, você precisa alimentar o seu espírito. Quando você começar a alimentar o seu espírito e a sua carne junto, gente, isso aí chega à completude. Junto com todos esses passos que já foram ditos, não tem como você não alcançar o que você quer para sua vida. Agora você tem que fazer, cuida da sua espiritualidade, vai buscar algo em que crer, sabe? Aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Vai buscar em que crer, vai cuidar do seu espírito, vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração, vai. O que é que você se identifica? Cuide da espiritualidade e comece a agir, que eu tenho certeza que tudo que você espera vai chegar. Não importa como e quando. Só haja, só faça, porque chega. Chega. E mais uma vez, né? Existem ditados que parecem clichês, mas é verdade. Coloca o pé que Deus coloca o chão. A gente tem que acreditar, né, que tudo vai dar certo e agir. Porque é muito fácil dizer assim, tudo vai dar certo, só fé. É, Mas não faz nada. Então nada vai acontecer. Enquanto você não agir, nada vai acontecer. é Mas porque comece a agir, mergulhe em você, né? Busque ver onde é que você está errando e comece a acertar a partir de agora. buscando, né? Buscando os novos referenciais. Enxergando sua realidade, Isso. tendo coragem de se confrontar. Isso, coragem de se confrontar. Porque Exatamente. muitas pessoas elas não têm coragem de sentar aqui, tipo assim, peraí, deixa eu ver o que é que eu estou vivendo, como é que tá a minha vida. Eu estou realmente feliz? Aí diz que tá, porque não quer ter a dor do confronto. Então se confronte e aceite a verdade. Porque quando você aceitar a verdade, você vai começar a tomar atitudes para uma melhora e aí a melhora vai chegar. Seu relacionamento bom vai chegar. O homem dos seus sonhos, talvez dos seus sonhos não, né? Porque não existe contos de fadas, mas uma pessoa que te mereça vai chegar, né? Até aquele emprego que você gostaria de ter, né? Vai chegar. Agora você tem que começar a agir, pô, né? Se enxergar, aceitar a sua realidade, se confronte, sinta a sua dorzinha, ela é momentânea, ela vai passar. Mas enquanto você não aceitar essa dor da verdade que você está vivendo, nada vai mudar na sua vida. Não existe luz sem treva. E É, existe o conceito psíquico que a gente só realmente vai para um processo evolutivo quando a gente mergulha na sombra. E ninguém quer ver a sombra. Ninguém isso. quer ver aquela parte que é ruim em nós. Ninguém quer ver aquela parte desconfortável. Mas é essa que te leva para um outro lugar. E aí, quando você diz assim, parece clichê, mas até o próprio conceito bíblico diz: faça a sua parte
que eu te ajudarei, né? Verdade. Então não dá para cruzar o bracinho esperando que vai acontecer. Então faça seu movimento, que ele com certeza ele vai fazer o É dele. verdade. Então quando diz assim, trabalhar a espiritualidade, sim. E a gente não está falando, né, de um processo religioso. A gente está falando de você olhar para você. Pensa o seguinte: você vai atrair um relacionamento bom você vibrando na raiva? Você vai atrair um relacionamento bom você vibrando na tristeza, na frustração, no medo, na culpa? Não existe. Então, se você olhar para dentro de você, alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, entender, então existiu um grande contribuidor da psicologia, o Jung, ele está aqui para dizer que essa essência divina está dentro da gente, né? Então, olhe para essa essência divina que habita em você, combina com o que você está vivendo, combina com o que você se sente. Será que quando chega no final do dia você tem orgulho da vida que você está vivendo? Eu tenho certeza que fica aquela vozinha lá no fundo, mostrando para você o desconforto, mostrando para você a inquietude. Então tenha coragem de enxergar essa sombra e mergulhar realmente no que precisa, porque a vida é mais, a vida pede mais, e a vida é incrível e maravilhosa. E muita gente tem uma visão muito ruim da vida, uma visão, né, de que a vida ela não está aí para oferecer o de melhor para a gente, né? E essa vozinha, ela existe na sua cabeça. Ela existe na cabeça de todo mundo. Só que o problema é que nem todo mundo tá dando atenção para essa voz. Porque essa voz é a voz do acorde. Isso. Você merece mais. Tem o melhor para você, mas você não tá dando a atenção que essa voz merece. O dia que você parar para ouvir essa voz, há quem diga que é Deus, há quem diga que é intuição, não importa o nome que você dá, mas existe algo dentro de você que te incomoda, que te fala que você merece mais, que você não está feliz, que isso não é o suficiente. Comece a dar atenção a essa voz, sabe? Comece a para ouvir mesmo que ela tá te falando. E aí, os caminhos, você vai começar a enxergar o caminho. Eu acho que você tocou num assunto muito importante dessa voz. Eu acho que essa voz é o primeiro passo para você entender que você precisa mudar a direção. Boa, Flora. E sabe o que que eu percebo? Que hoje a gente está tão hiperestimulado. A gente está o tempo inteiro rolando feed no Instagram. A gente está tão. Sempre a gente chega em casa, Alexa, solta uma música. A gente está tão hiperestimulado Sim, que a gente não consegue ficar em silêncio. é E é no verdade. silêncio que você escuta essa voz. É Que quando você verdade. fica em você, essa voz ela não sussurra, não, ela grita, ela te incomoda, ela te desconforta. Só que a gente prefere o quê? Para não ouvir a voz, vamos ir para estimular, né? Vamos Ou, botar bem ou barulho, vamos ver bem então, rede social. começa a dizer assim, ai, que maresia, ai, que Exato, chatice, ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir pra rua. É exato, porque quando Flora. você tá sozinha com você, a voz tá ali, ó, dentro de você, Exato, te te cobrando, vai cobrando, te crescer. cobrando. Aí, às vezes, é com sentimentos, sensações, às vezes uma sensação de tristeza, de Isso. angústia, E aí você né? foge. E aí você foi, exato. Vamos pra farra, vamos Isso tomar aí, uma. olha, isso aí é a resposta porque muitas pessoas vivem uma vida de rua, Exato. farra. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo parar o final de semana em casa, porque ela sozinha, com essa vozinha, É insuportável. ela é infeliz. É lógico. Então ela precisa do estímulo externo, dos amigos, da festa, da bebida, para calar essa voz e ficar de boa. É lógico. Porque ela acha que a voz é, ai, que chatice, eu não gosto de ficar em casa. Ai, que... Não é. Ela dizendo que você não tá bem. E de primeira mão eu vou contar autenticamente, porque você eu tenho que trazer, né? E como eu Sim. sou psicanalista integrativa, sabe o que que vai acontecer com essa voz? Primeiro é o teu corpo emocional que adoece. E essa vozinha ela fica tentando te contar, tá? Aí ela fica e você tá o quê? Quero saber não. Quero saber não. O que que vai acontecer? Vai virar bem um sintoma no seu corpo. Aí você começa uma dor de cabeça, que você só vive de Dorflex. Aí você começa a sentir umas coisinhas. Aí daqui a pouco vira uma doença. Então essa vozinha, ela é um grande indicador que está na hora de você parar, porque existe um conflito aí que você precisa olhar. Então tem muitas pessoas que me procuram hoje, Flora, com diagnósticos assim: "Nossa, Maiana, eu tenho uma candidíase de repetição que não para. Nossa, Maiana, os médicos mandam, Maiana, esse paciente aqui só você vai resolver, porque eu já tentei de tudo no campo da medicina tradicional e não está resolvendo". E quando a gente mergulha no conflito emocional, Flora, olá, vozinha que tentou falar a vida inteira e o paciente fez o quê? Bora pra balada, vamos tomar Bora uma, beber, vamos pra bora pra festa, praia. bora pra praia,
não aguento ficar Ah, sozinha. não gosto em casa. Não que você não saia, senhora. Não que você não saia que está aí do outro lado. Você pode sair, mas experimente ficar uma manhã caladinha. Não ligue Alexa, não vá para o seu celular, não pegue livro, fique caladinha, fique quietinha. Tem gente que não aguenta ficar 10 minutos em oração, ficar aqui em silêncio com Deus. Deixa eu ficar aqui caladinha, só com eu e Deus. Ai, meu Deus, que agonia, né? Por quê? Porque você vai ouvir uma voz que ela vai te levar, e ela está tentando te levar para um lugar Bom, de resolução. Ela está tentando te isso, levar para um lugar de crescimento. Por quê? Pisou na terra, vai evoluir. Você isso, querendo ou não. Você está aqui para crescer e evoluir. Porque Deus quer mais de você. Então, só que o isso. que as pessoas estão fazendo hoje? Fugindo. As pessoas estão se boicotando literalmente, onde elas ficam imersas em hiperestímulos, vão botar bem som, vão ficar bem na rede social, vão estar sempre envolvida com questões externas e esquecendo de mergulhar profundamente, que tem uma voz maravilhosa que está te contando aí para onde você precisa olhar e você está, ó, ensurdecendo É o essa que a voz. gente entende sobre todo exagero esconde uma dor, né? Perfeito. Todo Todo. excesso esconde uma falta. Todo exagero tem uma dor ali. Então, se você tá demais, se não aguenta passar um final de semana sem beber, se você não aguenta passar um final de semana sem sair, se existe. Eu não consigo fazer um happy hour em casa com meu marido, tenho que estar na rua. Para um pouquinho, porque muito provavelmente você está vivendo algum conflito de relacionamento aí escondido que você não está vivendo. Quantos relacionamentos, Flora, acabaram na pandemia? Quantos relacionamentos foram terminados na pandemia? Por quê? Porque esconderam relações veladas ali, que pareciam que estava tudo Isso. bem, e quando colocaram esses casais para conviver, o que foi que aconteceu? Pegou fogo, era mais fácil. Eu saía às 7 horas, voltava às 19, normalmente eu via meu parceiro ou minha parceira ali, e quando eu fui obrigado a conviver com esse indivíduo, ficou insuportável. Eu lembro que na época da pandemia, né, dizia assim, e aí, como é que vocês estão? Eu falei, gente, a gente nunca teve tão bem, tá ótimo. Ah, eu tô com vontade de matar o meu marido. Eu digo, já parou para entender o que está acontecendo, senhora? Não, mas não é assim com todo mundo, não. As pessoas estão vivendo isso. A Sim, gente está seguindo uma manada, né? E isso. aí quando você fala, ó, presta atenção, você que está vivendo às vezes um relacionamento bom, você está achando que você tá o problema. Porque quando você diz, não, na minha casa tá tudo bem. Não, tem algum problema aí, tá mentindo, né? Só com você que não acontece alecrim dourado. Não, gente, tem gente que vive um relacionamento É bacana. verdade. Tem gente que está vivendo um relacionamento bom. E são essas pessoas que você tem que buscar que são referenciais. Então, ao invés de você estar minando e olhando para sua colega e dizendo assim, ó, mentirosa, né? Não está vivendo, não. Pergunte, me conte mais sobre isso. Me fale mais Isso. sobre isso. Então, ali está o teu caminho de aprendizado. Ali está uma pessoa que você quer conversar mais. E o que, é que você está fazendo? Ó, sai daqui, que não existe. Por quê? Porque você está com óculos, lembra? Você está com óculos de você querer apenas relacionamentos que trazem um desgaste, que trazem aí uma sensação de desconforto. Verdade. É, como eu falei no início, nós iríamos tocar em um assunto que mexe com muita gente. É um assunto muito difícil, mas é muito necessário, né? E é isso. É, a gente está mostrando para você que existe felicidade, sim, né? Que você merece o melhor, sim, e que você pode ter o melhor. Só depende de você. E eu tô assim muito. Se eu pudesse, eu ficava mais tempo aqui, né? Mas eu sei que o Rodrigo já tá ali meio que contando o tempo, porque ainda Foi teria muito. outra coisa para te perguntar, mas eu não vou, senão vai levar mais uma hora e eu vou deixar para a próxima vez, né? Porque hoje é nossa estreia e ela veio aqui só para abrir nosso Autenticamente Podcast, mas Maiana, se aceitar, é claro, vou chamar uma próxima vez, porque faltou um outro tema que eu iria perguntar, mas não dá tempo, né? E já quero agradecer, Maiana, por você ter aceitado. Para mim, está sendo uma honra ter você, né? A gente teve uma conversa. Eu já tinha te visto umas duas vezes antes, mas quando você conversou sobre essas coisas que eu gosto, no dia lá Deu liga. eu gostei dela hoje, hein, Roberto? Das outras vezes eu não tinha gostado muito dela, não. Mas dessa vez agora eu gostei, cara, eu gostei, sabe? Então, pra mim, hoje eu pensei assim, quem é que vai abrir o podcast quando autenticamente, eu achei ela bem assim, né? Malucona assim, um jeitão, que poderia ser diferente por ser psicanalista, Sim, né? sim, sim. Poderia ser toda assim, mas não. Abraça, né, quem você é, o seu jeito. Isso é a minha E verdade. uma conversa muito de conhecimento, né? Muito de transformação pessoal. Então, para mim, não ia ter ninguém melhor que você para estar aqui hoje. Já te agradeço, né, de coração.
Espero que da próxima vez você venha, Com né? certeza. E Rodrigo, deixa a gente ficar um pouquinho mais. Né? Para mim foi uma honra estar aqui com todo mundo, né? Então eu te agradeço muito. Você é uma mulher que tem uma visão de vida muito interessante e uma coisa que eu amo quando encontro pessoas assim, essa vontade de partilhar, essa Sim, vontade de querer que o outro cresça, essa vontade de querer que o outro evolua. Então pode ter sim. certeza que toda vez que você fizer um convite, eu vou sim estar Ai, que aqui. bom. Então faz o seguinte, pessoal, se você pudesse investir em alguma área da sua vida, invista na sua área de relacionamento, porque às Verdade. vezes você pode ter muito dinheiro, mas se sua área de relacionamento ela estiver ruim, sua completude, sua necessidade, né, interna de você olhar o mundo e ver a felicidade não vai estar completa. Então, invista nos seus relacionamentos. Invista numa melhor forma de se relacionar, que eu tenho certeza que sua sensação de bem-estar e de felicidade vai lá para cima. Então, assim, gente, você gostou de Maiana? Você gostou do que a gente falou hoje? Então, assim, ainda tem muito mais para você aprender. Ela tem a rede social onde ela compartilha muitas coisas. Deixa aí sua rede social para o pessoal te seguir. Deixo sim. Então, minha rede social hoje, eu tenho o Instagram, é Maiana Mustafa. Lá eu falo bastante de mulheres, né? Mais uma mulher que está ali dentro do conceito de maternidade. Mas lá sim, eu falo também sobre relacionamentos, falo sobre a vida, né? Então, segue lá que vocês vão ver ter conteúdos como esse. Tá aí o nome dela, o Instagram. Você usufruiu do conhecimento. Você gostou do que você ouviu. Agora você vai lá e siga. Porque quem vai ganhar muito mais do que o seguidor é você, com conhecimento que ela está compartilhando no Instagram dela de graça. Né? Aí você aproveita e dá uns likezinho lá, bota o coraçãozinho para ficar sempre aparecendo o conteúdo de Maiana na sua lá, como é o nome? Timeline, né? Timeline, né? Timeline. E, gente, compartilha nosso podcast. Você que gostou, você que foi válido para você o que você ouviu, até se não foi, que eu duvido que não seja. Eu duvido que você não tenha tirado algo de bom desse podcast, né? Mas se eu estou dizendo para você que você, não foi nada de bom, mesmo assim, abençoe para ser abençoado, porque é dando que se recebe. Compartilha, curta nossos vídeos, né? Já me segue também no Instagram. O meu é Flora Machado 30 e tem o nosso também, Autenticamente Podcast. E já agradeço porque você está aqui com a gente. Agradeço por ter ouvido. Espero que você tenha assimilado e tenha interiorizado tudo que a gente falou, porque tudo que a gente está fazendo aqui não é nem por reconhecimento nem por nada. É para que você cresça, para que você evolua, para que você vire a chave. Porque talvez você não tenha um amigo para abrir seus olhos, talvez você não tenha um familiar que abra seus olhos, mas Deus te ama tanto que ele fez que esse vídeo aparecesse para você mudar, para você crescer, para você evoluir, né? E Deus tem o melhor para você. Então se cuide, cuide da sua espiritualidade, né? E só te desejo o melhor. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo, coraçãozinho. Tchau.